eu tô exausta. Metade de mim é cansaço, a outra metade também. E eu mereço. Então eu vou fazer uma massagem nesses pés. Hidratar essas perninhas. Essas tatuagens. É bem tarde da noite. Mas tem algum vizinho arrastando móvel. Relaxa comigo. Como é que foi o teu dia? Me conta. O que você fez hoje? Uma coisa legal que aconteceu? Se aconteceu alguma coisa desagradável, pode me contar também. Nem só de bons momentos vivem os relacionamentos. Esse companheirismo, né? De saber que aqui é um lugar seguro. Que você pode falar comigo. Que eu posso falar com você. Porque a gente se cuida. A gente se gosta. E a melhor sensação é você ter um lugar seguro. Uma pessoa que te respeita. Uma pessoa que pensa em você. Mais do que como um corpo. Mais do que como um projeto. Esses dias eu tava conversando com uma amiga do trabalho. E duas coisas, né? Ela é casada há uns 8 anos. E antes de casar eles namoraram por uns 8 anos, se eu não me engano. E tem uma colega nossa, que ela é super jovem. E ela vai casar. Ela deve ter uns 20 anos. Eu acho jovem pra casar. Essa minha amiga que já é casada, a gente tava conversando sobre questões do relacionamento. Porque relacionamento não é só pra beijar, não é só pra se pegar. Tem os momentos diversos, né? E às vezes o que mais vai fazer parte do relacionamento é a rotina, é a realidade da rotina. Ela comentou que logo que eles casaram, que foram morar juntos, ela tinha um jeito de fazer as coisas, as tarefas domésticas, e ele tinha outro jeito. E uma vez isso gerou conflito, porque ela disse: ai, por que você faz assim? Não é assim, é de outro jeito. E ele falou: ah, mas eu aprendi assim. Na minha casa a gente fazia assim, minha mãe fazia assim. E ela pensou a mesma coisa. Ela falou: não, mas na minha casa não era assim. Na minha casa era assado. Minha mãe me ensinou assim, assado, né? E é um dos momentos que você tem que ceder. Se relacionar com o outro é ter consciência de que às vezes você vai ter que ceder. Às vezes é esse outro que vai ceder. É uma troca. Essa semana eu ouvi uma outra colega falar. Não é que eu não tenha coisa pra fazer no trabalho, tá? Mas eles estavam conversando perto de mim e eu ouvi. Eu peguei a conversa na metade já. Ela disse pro amigo dela:
que ele não esquecesse de se cuidar também. E pelo que eu entendi, ia ter um jantar, um almoço, um evento de Dia das Mães. E esse amigo dela, ele acabou de ser pai. Eu acho que tem 2 ou 3 meses que o bebê nasceu. E eu acho que vai ter, pelo que eu entendi, era alguma coisa do Dia das Mães, que tá chegando, né? Tá chegando o segundo domingo de maio. Uma das épocas que mais aquecem o comércio. E ele falou que se fosse por ele preferia ter folga. Preferia ficar em casa. E ela falou uma coisa, essa colega falou uma coisa que me chamou muita atenção. Minhas pernas vão ficar bem hidratadas. Ela falou que quando a gente casa, a gente não casa pra ser feliz. A gente casa pra fazer o outro feliz. E eu fiquei encucada com isso. Alugou um triplex na minha cabeça. Porque eu fiquei pensando muito nisso. Eu não sei se eu concordo. Porque eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Pelo menos não com essas palavras. Quando eu me apaixono, quando eu amo alguém, como eu amo você. E eu gosto de tentar fazer da vida dessa pessoa uma coisa mais fácil, uma coisa mais simples. Então sempre que eu puder cozinhar, eu vou fazer. Sempre que eu puder fazer um agrado, eu vou fazer. Atos de serviço faz parte da minha linguagem do amor. E óbvio que eu gosto de ser notada e reconhecida por isso, né? Eu adoro quando eu faço alguma coisa por uma amiga e ela agradece de forma genuína, com mais do que um valeu. Quando eu me sinto valorizada por esse ato de serviço. E depois que essa colega falou que a gente não casa pra ser feliz, a gente casa pra fazer o outro feliz, eu fiquei pensando muito nisso. E acho que eu concordo, né? Assim, de forma racional, faz sentido. Inclusive com a minha linguagem do amor, que é uma das minhas linguagens do amor, que é atos de serviço. E esse colega dela, ele falou, se ela tá feliz, então eu fico feliz. E eu achei fofo. Achei muito, muito fofo. E é uma coisa a se pensar. Por que estamos num relacionamento? Né? Só amor não basta. Pra fazer um relacionamento vingar, durar, não basta só ter amor. Eu posso te amar e a nossa convivência não ser muito boa. Eu posso te amar e não suportar as suas manias. Ou você não suportar as minhas manias, né? Você pode me amar e não gostar do jeito que eu me expresso. E isso pode gerar conflitos. Conflitos que nem sempre são negociáveis. Nem todo conflito é negociável. Por exemplo, eu não quero ter filhos. Mas e se você quiser? É uma coisa que pra mim é inegociável. Não quero, não vou ter. E ponto. E não estou disposta a ceder sobre isso pra ninguém. É uma escolha minha. Eu não quero. Pronto, acabou-se. Mas se eu me relacionar com uma pessoa que quer muito ter filhos, a gente vai conversar, claro.
E eu vou falar, olha, isso é inegociável pra mim, não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que eu tô disposta a ceder. E essa pessoa não tem que ceder o sonho dela, dele, né, de ter filhos, porque eu não quero. Às vezes faz mais sentido você se relacionar com uma pessoa que queira as mesmas coisas que você, não somente uma pessoa que te ama, uma pessoa que você ama. Porque mais na frente, se por acaso você perceber que ter filhos era inegociável, aí você pode, sei lá, se frustrar muito mais. Talvez até me culpar, né, por não ter realizado seu sonho. Mas assim, cada um tem responsabilidade pelas próprias escolhas. E eu já vi muitos casos, principalmente de homens que acham que é maravilhoso. Ai, quero ser pai, meu sonho, não sei o quê. Só que aí, quem segura o rojão é só a mãe. Eu vi uma mulher na internet falando que eu não tenho TikTok, tá? Eu vi, acho que no Instagram, mas era um vídeo que circulou no TikTok. Essa mulher falando que o namorado dela, ele insistia muito por eles terem filhos e ela não queria ter. E aí ela acabou cedendo. Eles tiveram 2 filhos. Eles se divorciaram. E adivinha quem não vai ver as crianças nunca? Adivinha quem sumiu? Ele, que queria tanto ser pai. Eu não quero militar porque tá tarde, a gente vai já dormir. Mas muitas pessoas, principalmente homens, não entendem como é complexo você ter filhos. Porque não basta fazer, parir, botar no mundo. Você tem que criar, você tem que acompanhar. Ou você não quer que aquele ser humano seja uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem de verdade. Uma pessoa com um bom coração. Uma pessoa respeitosa. Uma pessoa que respeite o próximo. Que tem amor no coração. Uma pessoa boa. Sem um bom acompanhamento, sem uma boa criação, como é que esse indivíduo vai entender, vai discernir o que é certo e o que é errado? Claro que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Mas como eu sei o tanto que é difícil ser mãe, eu não quero ter filhos. Eu não tô disposta a abdicar de todas as coisas que eu ia ter que abdicar em prol de um bebê, em prol de uma criança. E eu não penso nem em adotar. Eu não vou gerar do meu corpo. E eu com certeza não vou adotar. Questões, hein? Espero que não tenha ficado um climão por causa desse assunto. Mas relacionamento isso faz parte do relacionamento. Por exemplo, pra gente morar junto. Isso é um exemplo. Pra gente morar junto. Tem coisas que eu preciso. Por exemplo, eu preciso muito do meu espaço. Preciso ficar um tempo sozinha. E garanto que é saudável pra você também. Então, seria viável cada um ter um quarto no mesmo apartamento? E por mais que a gente dormisse junto, ter essa possibilidade de, hoje eu não tô bem, quero ficar sozinha. E ter um espaço pra mim. Quando os meus pais eram casados e eles brigavam, meu pai dormia na sala. E quando eles se divorciaram,
mas continuaram morando na mesma casa, meu pai foi dormir na sala. Meu pai não tinha um espaço para ele. Ele não tinha um espaço onde ele pudesse deitar e relaxar. Não, era na sala. As roupas dele ficavam no guarda-roupa que eles compartilhavam. E sei lá, se minha mãe tivesse sobrecarregada e precisasse se trancar no quarto para ficar um tempo sozinho, como é que ele ia pegar alguma coisa? Não ia. Ele causou o divórcio. Mas essa é história para um outro dia. O que eu tô querendo dizer é que, por mais que eu te ame e você me ame, o que faz um relacionamento durar não é só o amor. Talvez seja muito mais o jeito que a gente lida um com o outro. Né? Não é o amor que sustenta um relacionamento. É a forma de se relacionar que sustenta o amor. Como é que eu ia gostar de uma pessoa que me trata mal? Como eu poderia querer manter um relacionamento com uma pessoa que não se importa comigo, ou que não parece se importar, uma pessoa que não demonstra que gosta de mim? Eu já passei por um relacionamento que era bem assim. Parecia que eu namorava sozinha. E aí, quando eu quis terminar, foi que eu ouvi, mas eu te amo, achei que a gente ia morar junto, não sei o quê. Deixa daqui, ia nada. E assim, por mais que tenha sido um relacionamento importante, principalmente para eu entender como eu não quero ser tratada, e por mais que eu gostasse muito daquela pessoa, a forma de se relacionar não tava legal. E me dói, claro. Fico triste, fico chateada. Mas eu tenho zero problema em me afastar de quem não me faz bem. Desculpa, baixei a vibração da conversa. Olha, as minhas pernas já estão bem hidratadas. Os meus pés, os meus braços. Eu tenho um sinal aqui, olha, dá pra ver. E aqui. E aqui. As Três Marias. Mas eu tô super bem hidratada. Esse hidratante é, ó, super cheiroso. Deu uma cheiradinha. E tô pronta pra dormir. Se você já se preparou pra dormir, deita aqui comigo. E a gente fica de chamego até de manhã. Tá? Não parece boa ideia? Deita aqui, vai.